Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de The Fly, A Mosca, o filme de 1986. A Mosca é um grande clássico do terror, da ficção científica, do body horror, e esse vídeo é quase o fim de uma trilogia aqui no canal. Eu geralmente falo que tem essa trinca de filmes muito específica, que são remakes de filmes dos anos 50 que foram feitos nos anos 80, de terror e ficção científica com foco em body horror. Eu já tinha feito trashbacks dos dois primeiros, o The Thing, O Enigma de Outro Mundo, e The Blob, A Bolha Assassina. E agora chegou a hora da Mosca. E vamos pro contexto da obra. A Mosca é originalmente um filme de 1958, aqui no Brasil é A Mosca da Cabeça Branca. Ele na verdade foi inspirado em um conto, então tem um material de origem ali. E esse filme original é uma coisa bem anos 50, esse tipo de filme que está explorando os terrores do avanço tecnológico. Nesse caso é um homem que cria uma máquina de teletransporte, mas quando ele entra nela para testar, ele não percebe que uma mosca entrou junto com ele. E quando ele sai do outro lado, o DNA dele e da mosca agora foram trocados um com o outro. O filme dos anos 50 é um filme bem legal, ele é um clássico, tem essa imagem icônica do cara com cabeça de mosca. E o filme dos anos 80 é um remake dessa história, mas é o melhor tipo de remake. Ele pega a base da história, o teletransporte com a mosca, a mutação genética, mas ele muda tanto a trama que ele vira quase uma história original. A iniciativa do remake surgiu de um dos produtores do filme, que foi atrás do roteirista Charles Pogue e pediu para ele escrever esse remake da Mosca. O roteiro inicialmente não agradou muito os produtores, exceto, por algum motivo, o famoso diretor de comédia Mel Brooks. Ele que financiou o filme e pediu para não colocarem o nome dele nos créditos, porque senão a galera ia achar que é um filme de comédia. O que seria bem engraçado, né? A galera indo no cinema esperando ver uma comédia e se deparando com esse filme. O roteiro então foi oferecido para o David Cronenberg dirigir e ele aceitou o projeto, mas só se ele pudesse reescrever o roteiro. Ele usou o script original do Pogue como base e fez um roteiro que basicamente deixou o filme com cara de Cronenberg. Eles então produziram o roteiro do Cronenberg, fizeram um filme carregado de efeitos especiais, umas coisas grotescas pelas quais o filme ficou bem conhecido, e eles também tiveram que mexer bastante na montagem, tiraram várias cenas do filme, eles filmaram vários finais alternativos que acabou que nenhum foi usado. Foi um filme que teve uma pós-produção um pouquinho problemática ali, mas que, enfim, ele foi lançado, foi um sucesso de críticas e um sucesso de bilheteria. O filme rapidamente virou um clássico, virou uma referência dos efeitos práticos, e hoje tá lá como um dos filmes mais importantes, mais conhecidos do body horror e também da filmografia do David Cronenberg. Mas antes de continuar essa análise, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Mosca, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais também, os links estão todos aí embaixo na descrição dos vídeos. Se você gosta do nosso trabalho, então considere virar membro da Trasheira. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e teasers de vídeos e outras coisas que a gente libera aqui. Além de poder escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de votações. E também já vou liberar o aviso de spoilers, né? Porque é uma sessão trashback sempre tem spoiler liberado, então é isso e vamos nessa. A trama da Mosca é bem direta ao ponto e não difere muito da trama dos anos 50 básica que eu falei ali, se parar pra pensar, né? Ela é sobre Seth Brundle, um cientista que está prestes a inventar o teletransporte, um experimento no qual ele trabalhou por anos e que acontece por essas duas cabines que são chamadas de telepods. Um dia, meio ruim das ideias, meio chateado com a vida, Seth faz um teste de teletransporte consigo mesmo e ele não vê que tinha uma mosca dentro do telepod junto com ele. É aqui que a história começa a divergir bastante da original, porque ao invés de sair do outro lado Jeff Goldblum com cabeça de mosca e mosca com cabeça de Jeff Goldblum, ele sai aparentemente normal. O que rola nessa história é que ele não foi trocado com a mosca, ele foi fundido com a mosca. Então no começo ele vira um tipo de super-herói, ele é mais resistente, ele tem mais habilidades, mas o filme todo é uma longa metamorfose, ele ficando cada vez mais zoado enquanto o DNA de mosca vai crescendo e tomando controle do corpo dele. É um filme que é uma história bem trágica e que, na real, ela fica mais trágica ainda porque A Mosca talvez seja a história de romance mais grotesca já feita. O filme tem esse lado todo da ficção científica, mas o que guia o filme e ocasiona essa trama é o relacionamento do Seth Brundle com a jornalista Veronica ou Ronnie Quaife. E o triângulo amoroso esquisito que rola ali com o ex-namorado e atual chefe dela, um cara chamado Statys Bottoms. Isso, na real, já é uma coisa que eu acho genial desse roteiro, que é como o Cronenberg fez.
fez uma história clássica e trágica de terror usando só 3 personagens. Até tem outros personagens secundários no filme, mas o filme são basicamente esses 3. E é legal também que toda a dinâmica dos 3 vai mudando bastante durante a trama. Porque estão rolando muitos eventos bizarros, né? Então a galera que começa babaca termina legal e vice-versa. E os 3 acabam sendo personagens complexos por causa disso. Como eu disse, tudo no filme é causado por romance. No começo, o Seth Brundle leva a jornalista pra casa e mostra os telepods pra ela em uma cena que é basicamente um grande flerte entre os dois. Ele nem queria que ela escrevesse sobre a parada, né, que era o motivo dela ter ido lá. E ele é um cientista, ele queria fazer mais testes antes de poder se teletransportar ali. Mas aí quando ele acha que a Verônica foi sair com o ex dela, ele fica bêbado e decide se teletransportar ali de ressentimento mesmo. Então isso explica mais ou menos o descuido que ele tem também. Mais pro final do filme, quando o Seth já virou um monstro e a Verônica e os Tet estão ali pensando no que fazer, cria quase que uma dinâmica do Fantasma da Ópera, com o Seth todo deformado, olhando de fundo e depois sequestrando a mulher. Então eu acho bem legal que o filme tem essa estrutura toda que dá pra chamar de um tipo de mistura de gêneros. E ele tem um roteiro bem estruturado também. O telepod é usado bastante no filme, sempre tem um propósito. Por exemplo, no começo eles transportando a meia calça da Geena Davis lá pra explicar pra audiência o que o telepod faz. E mais tarde, quando eles fazem o primeiro teletransporte com um babuíno que dá errado, serve para mostrar como o telepod também é muito perigoso. O roteiro tem alguns diálogos espertos também, e alguns deles são bem a cara do Cronenberg. Todas as discussões, que dá pra chamar de pseudo-intelectual também, né? Do Seth Brundle falando um monte de coisa sobre o poder da carne ou qualquer coisa dessas. É o tipo de piração conceitual que o Cronenberg adora colocar nos filmes dele. Mas eu gosto que apesar desses diálogos todos, o filme não é desnecessariamente expositivo. O protagonista explica o básico pra gente, e uma parte do que ele tá tentando fazer ali aparece escrito só no computador pra gente ler e entender. Mas em momento nenhum o filme se dá o trabalho de parar pra explicar como que ele conseguiu fazer o teletransporte, ou ainda, como ele conseguiu fazer pra transportar os seres vivos. Porque isso é uma parte essencial da trama. No começo eles não conseguem teletransportar nem carne num prato sem ela ficar sintética e esquisita. E aí o Seth vira e fala, o computador tá tentando processar sinteticamente, então eu vou ensinar ele a processar material vivo. Como ele faz isso? Sei lá, não interessa. O que interessa é que ele fez e deu certo. E voltando a falar de estrutura, eu gosto que o roteiro tem essa coisa da ascensão e queda também. Porque no começo, a fusão com a mosca parece só melhorar a vida do Seth. Ele vira um super-humano, ele tem um reflexo bizarro, ele fica mais forte, ele fica mais confiante até. O que, claro, aumenta o efeito depois. A parada só fica mais trágica quando ele entende o que tá acontecendo com ele e percebe que não tem muita volta. E o filme também não deixa de ser um tipo de estudo de personagem, porque você vê o Seth Brundle ficando cada vez menos ele mesmo e virando, tanto de personalidade quanto fisicamente, né, uma mosca. E o filme faz isso bem porque ele tem várias cenas no começo que estão lá pra estabelecer o personagem. Tem que estabelecer o Seth Brundle humano pra mostrar como ele vai mudando, né? Então tem essas cenas dele tocando piano, dele falando sobre o guarda-roupa dele, que tem várias roupas iguais pra não precisar pensar pra escolher. Uns traços assim de personalidade que ele vai perdendo ao longo da trama. E eu gosto que no começo, quando ele tá andando de carro com a Ronnie, ele fala que ele sempre fica enjoado em carro e que ele não gosta de veículos no geral. O que eu acho ótimo porque isso é uma motivação não dita dele ali. Ele quer fazer um teletransporte justamente porque ele não consegue andar de carro. Ele odeia veículos, então é isso. E o Jeff Goldblum manda muito bem aqui. A atuação dele é uma das coisas mais elogiadas do filme, e alguns críticos contemporâneos até falaram que ele devia ter concorrido a um Oscar. Ele não concorreu porque a academia não gosta de filme de terror. E é muito legal porque ele começa interpretando o Seth Brundle como é o Jeff Goldblum fazendo ele mesmo, né? Ele faz o mesmo personagem que ele sempre faz, né? Que é aquele cara meio gênio, sem muito tato social, que fala rápido e é meio fora da casinha. Só que conforme o DNA de mosca vai avançando nele, a interpretação vai mudando também. Ele vai ficando mais hiperativo, ele vai falando cada vez mais rápido, vai ficando mais impaciente, e ele começa a se movimentar igual uma mosca. Ele vai se movimentando de um jeito mais brutal, ele fica estático por boa parte do tempo e faz uns movimentos súbitos, muito rápidos. É uma atuação corporal também, e isso é muito bom. E ele vai mudando de personalidade também, né? Ele vai virando o vilão da história, né? O vilão trágico. Ele vai tendo essas manias de grandeza, ele vai pra um bar causar confusão, quebra o braço de um maluco só porque sim, ele vai ficando mais agressivo. E no final o objetivo dele, pra tentar se salvar, é sacrificar a Geena Davis, né? Então ele vira meio que o vilão da história mesmo. O jeito que o personagem é escrito e a atuação do Jeff Goldblum são muito boas aqui, é perfeito. A Geena Davis também tá muito bem no filme. A personagem dela ganha a própria subtrama, que ela descobre que tá grávida do Seth e acha que o bebê vai vir com o DNA de mosca também. O que é uma situação bem tensa, né? Ela tá literalmente com um negócio crescendo dentro dela que tá contaminado. E aí tem uma das cenas mais
mais bizarras do filme, que é a sequência de pesadelo, ela dando à luz a uma larva gigante. É um pouco esquisito que essa subtrama só não é resolvida no filme final. Ela decide que vai abortar e o Seth sequestra ela antes dela conseguir. Eu acho que assim, fica implícito, né, que depois dela passar por essa situação, depois do Seth morrer, ela só vai lá e aborta porque é o que ela queria fazer, né? Mas o filme 2 mostra que ela teve o filho e ele é o protagonista da continuação. E aí, se você quiser considerar a continuação ou não, fica a seu critério. Essa subtrama tinha um final, era pra ser a cena original, assim, que terminava o filme, mas acabou sendo cortada. Eu vou falar mais sobre as cenas deletadas depois no vídeo. Mas ela também é uma personagem importante por ela ser a pessoa que mais movimenta a trama. Ela é o interesse romântico, ela possibilita todo esse lance do triângulo amoroso, mas ela também é a primeira a sacar que tá numa trama de terror. Ela começa a suspeitar de tudo, coloca tensão na coisa. Eu acho legal que o terror desse filme é uma mistura do surreal com o terror real, porque, tem essa coisa da metamorfose, de você ter o body horror, tá se transformando, mas tudo isso é tratado como se fosse uma doença. Então, o terror ali do Seth Brundle é você se colocar no lugar dele e tem uma coisa acontecendo no seu corpo e você não sabe o que é. E isso também funciona pra personagem da Ronnie. O terror real é você ver uma pessoa que você gosta ali, que tá definhando na sua frente e você não pode fazer nada pra ajudar. O último personagem dessa trama eu acho que é bem peculiar também, que é o Statice. Eu acho que ele é um cara bem confuso e complexo ao mesmo tempo. Porque ele é um babaca no começo, mas no último ato ele tem uma virada de personagem e passa a ajudar a Ronnie e basicamente vira um cara mais legal. O que é um pouco problemático, talvez, porque no começo ele é um stalker obsessivo. Ele invade a casa dela pra tomar banho, ele persegue ela a noite toda pra saber onde ela foi, ele é um cara meio perturbado ali. Mas na verdade essa dupla personalidade dele tem um motivo. É porque o Statice é a junção de dois personagens do roteiro original do Pogue, que era pra ser o chefe babaca e o melhor amigo. Ele acaba meio que cumprindo o papel dos dois aqui, o que eu na verdade não acho ruim, porque ele acaba não sendo só uma caricatura de um ou de outro. Ele é um personagem babaca, mas ele tem um lado bom ali. No fim das contas ele vai lá pra ajudar a Geena Davis. E no final ele perde uma mão e um pé como punição pela babaquice dele do começo, né? Então tá tudo certo. Eu gosto bastante do visual do filme também. Tudo meio que acompanha o declínio do personagem. No começo o laboratório dele tem aquele visual bem tecnologia incompreensível, bem anos 80, mas é um lugar bonitinho, um lugar arrumado. E o lugar vai ficando cada vez mais sucateado e destruído. E tem que ressaltar também o visual dos telepods, que é ótimo. É um design que ficou icônico ali. Tá no pôster do filme, então meio que virou a cara dessa história, e tem todo um suspense criado com eles. Essa coisa de ser difícil de enxergar dentro, de ter a fumaça que sai ali. Então toda vez que acontece um teleporte, tem aquele suspense de o que vai aparecer dentro do outro telepod. É um potencial de terror legal ali, tipo a cena do babuíno que sai todo zoado do outro lado, né? Ele bate na porta e fica aquela marca de sangue no vidro. Aquilo é uma cena, assim, um visual de terror legal. E a direção do Cronenberg é muito boa também, não tem como. Ele faz o filme ficar com a cara dele, com todos esses elementos, os diálogos, o body horror, né? Todo esse foco em efeitos e também a atmosfera. Eu gosto bastante do suspense que ele constrói toda vez que a gente vai lá e o Jeff Goldblum tá com alguma coisa diferente na cara. Mas eu acho que a cena que eu mais gosto da direção aqui é a cena fatídica do teletransporte com a mosca. O Jeff Goldblum tá lá se lamentando com o babuíno, tá bebendo, né? E você vê durante a cena toda o babuíno incomodado com a mosca que tá passando ali, o que já estabelece a mosca. E depois que a porta fecha, tem um movimento de câmera ali que vai lentamente mostrando que a mosca tá dentro do telepod pela janelinha que tem. Eu acho esse movimento muito bom, eu gosto muito dessa cena. Antes de falar da nata do filme, que são os efeitos, eu só queria dar uma ressaltada também na trilha sonora, que eu acho muito boa. Ela é do Howard Shore, que eu acho que é um dos compositores que eu mais curto, e ela captura bem esse ambiente de terror e ficção científica. Tem até uma parada meio orquestral, assim, que remete um pouco aos filmes dos anos 50, que esse filme é um remake, né? Então eu gosto bastante da trilha também. Mas é isso, vamos aos efeitos. O filme é lembrado bem pelo body horror, pelo Seth se transformando, pela maquiagem, mas tem umas outras paradas também, tipo o babuíno virado do avesso, ou a cena do ácido derretendo as tetes no final, que são cenas bem grotescas. A metamorfose do Seth, como eu disse, é tratada como uma doença o filme todo. O Cronenberg já deu relatos de que ele queria fazer esse filme ser sobre envelhecer, sobre definhar, sobre mortalidade, e os próprios personagens falam isso, eles fazem uma comparação do que tá acontecendo com ele com câncer. E realmente é bem pesado esse filme, você vai vendo a evolução do personagem com tudo que tá acontecendo de errado no corpo dele. A voz dele fica tão distorcida que o computador não reconhece mais, os machucados ficam crescendo pelo, ele perde orelha. Tem uma das cenas mais grotescas do filme que é ele estourando a ponta do dedo, que tá com unha caindo e tudo mais. E essa metamorfose também sempre vai trazendo elementos de mosca pro
personagem. Tem aquela cena famosa que ele mostra como ele tá comendo agora, ele cospe ácido e tem que derreter tudo, porque ele não consegue mais digerir comida sólida. E ele ganha umas habilidades meio Homem-Aranha de ficar andando nas paredes, que é uma ótima ilusão, né? Um ótimo efeito ali, que eles colocam aquela sonoplastia bem nojenta ali, ele andando como se a mão dele estivesse grudando e soltando da parede. Eu acho muito bom. Mas não tem como, né? O grande destaque aqui é a maquiagem, que foi feita em várias etapas. Cada cena o personagem tá ficando mais degradado. Então, para cenas diferentes, eles tiveram que usar níveis de distorção e de maquiagens diferentes, com técnicas diferentes também. A maquiagem aqui é tão bem feita, tão detalhada, que esse foi um caso raro de um filme de terror ganhar um Oscar. E foi o único Oscar que um filme do Cronenberg já venceu. Mas são 7 etapas da maquiagem. A primeira é bem leve no começo, logo depois do personagem ter sofrido a mutação, são só umas texturas no rosto dele. A segunda já começa a aparecer mais uma doença. Ainda é de leve, mas dá pra ver que tem alguma coisa errada ali. Ele ainda consegue se passar por um humano nessa etapa, né, quando ele vai pro bar. A terceira já começa a ter mais prótese na cara dele. É a primeira mudança radical que tem. Ele ainda tem cabelo, mas ele tá parecendo um bicho que saiu de um filme do Jim Henson. Na quarta, ele já tá parecendo um Ferengue do Star Trek, com bastante modificação na cara e os dentes pontudos. Nessa etapa, eu acho engraçado que o Jeff Goldblum tá até com um pouco movimento facial, ele fica mais estático. E eu não sei se é pela interpretação de mosca que ele tá fazendo ou por limitação da maquiagem ali. Mas é aquilo, ele parece não ter muito problema mais com isso o resto do filme. A quinta é o momento mais deformado que o ator chega. Pra essa etapa, o Jeff Goldblum teve que usar não só a maquiagem no rosto, mas também uma fantasia de corpo inteiro, para mostrar como a mutação já englobou todo o personagem, ele já desistiu de usar roupa, ou ele não consegue mais usar roupa, né? Essa é a forma que ele tá durante todo o ato final do filme, quando ele sequestra a Roni e quando, no final, a Roni arranca um pedaço da cara dele sem querer. Essa transformação final eu acho que é o melhor momento de efeito do filme pra mim. A cara dele caindo e dando espaço pra essa cabeça de mosca que tava atrás é bizarro porque é como se a essa altura do filme o personagem já fosse a mosca o tempo todo ali. Ele tava só usando o rosto deformado do Seth Brundle como uma fachada pra tentar falar com a Roni e convencer ela a se fundir com ele no telepod. Ou sei lá, como uma tentativa de se agarrar à humanidade também, mas a parada é que aquilo ali não era mais ele já era a mosca ali dentro. Quando a Roni arranca o rosto dele e mostra o que ele era por baixo, ele nem tem como falar mais, então ele só passa a desempenhar o papel completo do monstro do filme. Essa é a sexta forma e talvez seja a homenagem bizarra do David Cronenberg e do Chris Wallace, que é o cara responsável pelos efeitos especiais, ao filme dos anos 50, né? Porque essa criatura com a cabeça de mosca é uma versão do que era a criatura no filme original, só que muito menos polida e muito mais nojenta, né? É a versão body horror, a versão grotesca do monstro. E aqui também não tem mais Jeff Goldblum, né? Essa versão final, conhecida como Brundlefly, é feita toda em boneco e animatrônico e é muito bem feito. É nessa forma que o Seth joga a Roni dentro do telepod pra tentar se fundir com ela e tentar voltar a ser mais humano, porque esse é o plano dele. Ele acha que fundindo outra pessoa com o DNA dele, ele vai ter mais DNA humano do que DNA de mosca e vai reverter essa transformação. E o fato dele querer se juntar a Geena Davis e ao bebê na barriga dela pra ser uma família unida em uma pessoa só mostra como ele já tá completamente insano a esse ponto. Mas essa tentativa dá errado, o Stathis consegue destruir um dos telepods e o Seth Brundle acaba se fundindo com o próprio telepod. O que também tem uma coisa legal aí do criador se fundindo com a criação dele, né? É um elemento ali muito legal e que combina muito com o Cronenberg e vai para essa forma final, que é o momento do homem misturado com a máquina. É um visual grotesco que é maravilhoso, assim. É meio homem, meio mosca e vários pedaços de metal, tubulação embutidos e saindo. É um body horror cibernético ali que é sensacional. E ainda tem uma ótima cena de explosão de cabeça no final, né? Porque a Roni acaba percebendo que não tem volta, o único jeito é matar o Seth mesmo. E no último ato, assim, uma volta de humanidade dele, ele pede pra ela matar ele. É o trágico do personagem, ele no final ter essa consciência de tudo que ele virou. Então isso é muito legal, é um final perfeito pro filme. E inclusive, como eu disse, o final do filme foi um problema na pós-produção. Tinham vários finais que foram pensados que resolviam a trama da Geena Davis. E eram várias combinações diferentes, ou ela acabava sozinha sem bebê, ou ela acabava sozinha com o bebê, ou ela abortava o bebê do Seth e ficava com o Stathis, ela tinha um bebê do Stathis, enfim. Tinham várias possibilidades diferentes que foram gravadas. E a mais bizarra delas, com certeza, é o final que termina com o stop motion de um bebê com asa de borboleta.
Isso não é nem piada. Mas eles perceberam que isso só estava sendo anticlimático, que depois da morte do Seth Brundle, o filme podia só parar ali porque a audiência de teste só não estava prestando muita atenção no epílogo. Então foi isso que eles fizeram. Eles acabaram ali, estilo Dario Argento, a mosca morreu, acabou o filme. E tinham outras cenas deletadas também que é um caso peculiar, porque tem umas pontas soltas no filme que você só percebe que elas estão lá se você sabe que essas cenas deletadas existem. O segundo babuíno, por exemplo, é o babuíno que eles conseguem teletransportar sem problema e ele meio que só desaparece do filme depois de um tempo. Tem uma passagem de tempo ali, dá pra deduzir que o Jeff Goldblum só enviou ele pra ser testado e pronto, sumiu do filme, não tem problema. Mas tem a cena cortada que é um teste que o Seth Brundle faz quando ele começa a suspeitar que pode usar o telepod pra fundir DNA. Ele pega o babuíno e funde ele com um gato. E aí ele cria uma criatura que é uma versão live action bizarra do Cat Dog e depois ele mata o Cat Dog na paulada. O que o Cronenberg e os produtores achavam que deixava o personagem muito mal, muito agressivo e a audiência perdia um pouco da simpatia por ele, então eles acabaram cortando essa cena do filme. E a cena que vem depois, que era uma consequência direta dela, acabou sendo tirada também, que era o Jeff Goldblum surtando, nisso ele usando uma etapa de maquiagem que foi feita só para essas duas cenas, então essa etapa toda acabou sendo cortada do filme. Mas essa cena é uma cena que cresce um membro extra nele, que é uma pata de mosca saindo do peito dele, e aí ele arranca isso no dente. É uma cena que tem efeitos muito bons, é muito grotesca. Mas o legal é que o preparo para essa cena acontecer continua no filme, só que é uma coisa que passa tão rápido que não faz tanta diferença. Quando a Roni chega lá e vê o Seth andando na parede, tem um momento que ele levanta a camisa e fala: "Ah, começou a crescer uma parada aqui, eu não sei o que é." E essa parada é o membro de mosca que ele arranca na boca depois. Mas olha, pra falar a verdade, eu acho que o filme fica até melhor sem essas cenas cortadas, porque acho que seria muito filler, elas acabam que não acrescentam tanta coisa assim ao roteiro. O que a cena lá do Cat Dog explica, que é a fusão em um telepod só, é explicado no filme de outra maneira também. Então, é isso. Não é como se fosse, sei lá, gritos mortais, que as cenas deletadas são essenciais e fazem o filme ter sentido. E acho que se continuar muito mais esse vídeo vai ficar só repetitivo eu falando como esse filme é foda. Então é isso, gente. A Mosca, grande clássico do cinema. É isso. Até a próxima.